Glória a Deus. Nossa, que lindo esse louvor. Bonito, né? Sim. Na minha igreja lá eles cantam. Tem um senhor que sempre toca esse louvor. Eu não sabia de quem era, nunca tinha escutado. Aí ele passou a cantar, né? Eu já sabia. Mas eu não sabia o nome da pessoa que cantava. Aí quando o Davi mandou, eu vi de quem era, não sabia. Já tinha escutado na rádio só. Muito bonito. Esse Muito bonito. louvor, pastor, ele fala muito comigo, entendeu? Eu estava pedindo ontem, quando a senhora me mandou a mensagem, eu estava terminando de orar, e no tanto que eu pedi um tempo para a senhora para me poder falar, Senhor, não um louvor que somente fale comigo, mas também que fale com todos. Porque a gente, como foi falado aqui no Quebra-Gelo, a gente não tem que ser somente balde, reter uma água para a gente. A gente tem que permitir a passagem de água. A gente tem que interligar e fluir. E quando Deus fala fluir rios de água viva, é que pessoas também possam ser alcançadas. Eu não sei Certeza. se de repente tem pessoas que estão se preocupando com o que há de fazer o amanhã, se preocupando com o que será, e esse louvor falou muito no meu coração. Toda vez Deus fala comigo, ei, eu ainda não perdi o controle. Eu ainda tenho o Amém. controle da tua vida, eu tenho o controle de tudo que estou fazendo. Então, a gente tem que confiar, independente da situação. Devemos confiar em Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, Letícia? Você é a Agora, comandante hoje. bom, agora a palavra, né, a pastora Raquel. Tá bom. Pastora, deixa eu dar bem-vindo para a Aline, minha irmã, que está lá em Portugal. Está aí ela. E a Sabrina Prates também, da Flórida, está aí. A Sabrina, prazer, Sabrina. Eu vi a Sabrina quando eu entrei, perdão, eu não cumprimentei ela. Prazer, seja bem-vinda. A Aline está comendo ainda. Chegou do serviço. Aline, pode comer, fica à vontade. Aqui o pessoal come na célula. A Aline e a Maria, que estão junto lá em Portugal. Um beijo para a Aline e para a Maria. Deus abençoe, sejam bem-vindas. Tudo bem? Muito legal. Muito legal. Bem, eu preparei uma palavra, na verdade já tinha preparado essa palavra. Nós aqui na PNL nós estamos com a campanha do Júbilo. E eu fiquei com o tema de o júbilo em ser salvo. Júbilo em ser salvo? Eu pensei, na hora que me deram o tema, Raquel, você vai pregar sobre júbilo em ser salvo. Aí eu falei, nossa, que tema, nada a ver, que estranho esse tema. Júbilo em ser salvo? Na hora eu falei, né? E aí depois eu fiquei pensando, meditando, o que eu vou falar de júbilo em ser salvo? Aí eu parei e pensei, eu sou salva. Eu sou a salva. Pelo que eu jubilo? Por que eu estou feliz? O que eu celebro? Júbilo é celebração. Por que eu celebro a minha salvação? Por que eu celebro que eu estou salva? Por que eu sou alegre porque eu estou salva? Por que eu festejo isso, minha salvação? Não é verdade? Todo mundo fala, eu sou salvo em Cristo, sou salvo em Cristo. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você é salvo em Cristo. Você anda com Cristo, você é salvo em Cristo. Por que você celebra essa salvação? E eu comecei a pensar, como uma pessoa salva, que anda com Cristo, eu comecei a pensar, por que eu celebro a minha salvação? E o primeiro de tudo, por que eu celebro? É porque alguém pagou as minhas dívidas e não cobra por isso. Né, gente? Não cobra. Ele pagou as minhas dívidas e não cobra por isso. Então, para a gente resumir aqui, entender como é que foi que isso aconteceu, na Bíblia você tem o Velho Testamento, onde existe o povo de Israel e existem outros povos. Dali a gente, lendo a Bíblia, para quem vai lendo, você vai entendendo um pouquinho como que o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Não existia pecado, eles pecaram, eles desobedeceram a ordem de Deus, e através disso o pecado entrou no mundo. Depois Adão e Eva foram retirados do Jardim do Éden e montaram, foi existindo povoado, dali em diante foi existindo muitos povoados, muitas outras pessoas existindo no mundo, o que foi fazendo o pecado cada vez mais se aumentar, porque todo ser humano é pecador.
mesmo que ele aceite Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, ele ainda tem uma natureza pecaminosa. Mas em Cristo, nós não vivemos no pecado. Mas calma aí, vou chegar lá. Enfim, os povos antigos, como que eles faziam para que os pecados fossem perdoados? Eles pecavam, o que eles faziam? Eles faziam sacrifícios. Então, existiam os sacerdotes, existiam depois, logo mais, os templos, as tendas, onde só os sacerdotes podiam fazer os sacrifícios, onde existia um método para que o sacrifício fosse feito, para que fosse aceito, somente um cordeiro limpinho, novinho, bonitinho, sem defeito, arrumadinho, poderia ser oferecido por tal pecado, e ali ele seria sacrificado para que o pecado daquela pessoa fosse perdoado. Então, existiam métodos, regras, para que os pecados fossem perdoados através desse sacrifício. E para entrar no templo, quando a gente estuda a parte do sacrifício, do templo, para entrar no templo, para fazer o sacrifício, só quem podia fazer eram os sacerdotes. E não era qualquer um que podia ser sacerdote. O sacerdote, ele era hereditário, era um chamado de família. Então, a pessoa tinha que ser muito correta, muito perfeita, muito certinha, tinha que vir de família, tinha que completar a idade de 30 anos para poder chegar a um sacerdócio, para poder fazer os rituais e ajudar o povo a ter os pecados perdoados. Existia todo esse procedimento. Dentro do templo, ali no lugar do santuário, existia um véu que separava as pessoas e da tenda do sacrifício. Quando o mundo já estava muito cheio de pecado, estou só resumindo, quando o mundo já estava muito cheio de pecado, Deus já tinha trazido, através dos profetas dele, uma profecia, uma palavra de que existiria um Messias, que seria o Salvador do mundo, que esse seria o libertador do mundo. E Jesus Cristo veio à Terra. Jesus veio à Terra por uma mulher que não era virgem, né? Ela era virgem até o concebimento de Jesus Cristo. Depois, ela casou, mas até Jesus Cristo, ela era virgem. Ele não nasceu em pecado. Então, Jesus Cristo veio como homem, em forma humana, sem pecado nenhum, viveu na terra como nós, porém, ele não pecou, chorou, sofreu, foi decepcionado, foi açoitado, mas não pecou até o último minuto. Ele é a profecia, ele era a palavra, o Cordeiro Santo Imaculado que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, a Bíblia se refere a ele. Quando fala de Cordeiro Santo Imaculado, está se referindo a Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro Santo que foi crucificado em nosso lugar, porque se nós tivéssemos pecado, a gente ia ter que ser sacrificado. Mas Jesus Cristo, que não pecou, levou um pecado e uma culpa que não era dele, ele foi sacrificado. Pensa só, que ele não foi só sacrificado, gente, ele não foi só crucificado naquela cruz. Ele foi desacreditado, as pessoas fizeram ele carregar aquela cruz, machucado, açoitado, todo com os machucados de fora, porque tiraram pele, tiraram osso, tiraram carne dele, gente. Fizeram ele carregar aquela cruz, naquela via, aquele lugar, naquela rua, naquela passarela extensa. A multidão se juntou para ficar cuspindo, xingando, falando por um monte de coisa para ele. Mentiroso! Você que estava enganando a gente, olha, tá vendo? Você não é rei dos judeus, nada. Colocaram uma plaquinha nele, rei dos judeus, para tirar sarro dele. Colocaram uma coroa de espinho nele para tirar sarro dele. E ele é o Filho de Deus. E ele fez todo esse trajeto, foi desacreditado, xingado, cuspido, batido, crucificado no nosso lugar. Então, ele fez tudo isso por nós. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Glória a Deus, ele está vivo. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e foi para as regiões celestiais. E hoje, por que Jesus ressuscitou e por que ele está vivo, nós temos um intercessor que leva leva tudo nosso para Deus. Nós temos alguém que nos leva diretamente a Deus,
sem nenhum ritual e sem nenhum sacrifício. Porque Jesus Cristo já foi crucificado. Ele era o Cordeiro que nos representou, que levou os nossos pecados. Jesus Cristo. Então, por causa de Jesus Cristo, diz na Bíblia que o véu se rasgou. Quando fala que o véu se rasgou, o que é? Esse véu que existia para separar as pessoas do templo, do sacrifício. Então, ou seja, o véu se rasgou. Hoje não precisamos mais de nenhum ritual para que os nossos pecados sejam perdoados. Nós não precisamos de nenhum ritual para chegar na presença de Deus. O que nós precisamos para chegar na presença de Deus? Um coração quebrantado e contrito, que deseja o Senhor, e que pede para o Senhor, e que reconhece o seu pecado, que se arrepende e deseja mudança. É só disso que nós precisamos. Então, ou seja, para eu hoje pedir perdão pelos meus pecados, se eu estiver no meu trabalho, eu posso ir no banheiro do meu trabalho e falar: Senhor Jesus, me perdoa, eu não queria fazer isso, me ajuda. Então, hoje eu celebro, sim, a minha salvação, porque Jesus, ele veio e ele mudou essa história. Eu que deveria estar sendo crucificada, eu que deveria ser culpada de um monte de coisa, mas eu não sou. Jesus Cristo já levou sobre si todas as minhas dores, já pagou os meus pecados, já me deu um livre acesso a Deus. Jesus Cristo fez com que eu tivesse esse livre acesso a Deus por causa de Jesus. Isso existe. Ele me deu uma nova história. Então, como assim ele me deu uma nova história? Inclusive, eu quero ler, eu separei um versículo para ler para vocês, Colossenses 2, eu vou ler com vocês, Colossenses 2, 13 e 14. Eu vou ler porque não dá para eu compartilhar, eu acho que não dá para eu compartilhar a tela, né? Deixa eu até olhar, mas eu acho que não dá para eu compartilhar. Deixa eu ver. Se tiver pelo celular, dá. Daqui, ó, eu consegui. Então, Colossenses 2, 13 e 14. Colossenses 12, 13 e 14 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Então, esse versículo é o que explica um pouco aqui. Jesus amado, agora eu já não sei sair, tá vendo? Parar a apresentação, né? Isso. Esse versículo aqui, quando ele fala, Jesus Cristo riscou a cédula, Jesus Cristo riscou o que era contra vocês, significa que ele riscou a condenação que era contra nós. E que ele nos deu uma novidade de vida. E hoje, ele nos dá a possibilidade de nós termos uma nova história. Em 2 Coríntios 5, 17 até o 21. Ai, gente, tô quase ficando boa nisso. 17 ao 21, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se surgiu, coisas novas. Tudo isso provém de Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se a Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça em Deus. Gente, olha só. Eu celebro a Deus porque, além de tudo, além de eu ser amada, além de Ele ter pago,
as minhas dívidas, ter crucificado lá na cruz, ele me faz representante dele nessa terra. Como ainda sou, né? Uma pecadora errada, que tem uma natureza pecaminosa, que pensa um monte de coisa, que às vezes tem vontade de matar as pessoas, assim, de dar soco, que faça um monte de coisa errada. Como que ele pagou, me livrou, me salvou, e ainda quer que eu seja representante dele nessa terra? Ele, o rei do universo, que é dono de tudo, que é criador do universo, que é perfeito, que é santo, que é amor, que é o amor, que distribui o amor. Esse Deus poderoso em guerra, esse Deus deseja que eu seja representante dele nessa terra e que eu faça o reino dele conhecido, que eu faça parte deste reino. É a melhor empresa que se pode trabalhar, é a melhor empresa que se pode servir. Uma empresa de verdade. Né? Estou falando empresa, mas não estou falando que o reino de Deus é uma empresa, gente. O reino de Deus não é uma empresa. Eu estou só figurando aqui. Mas é o melhor lugar que se pode trabalhar para o reino de Deus. Então, como não ser representante de alguém que me dá tanto amor? Como não ser representante de alguém que pagou um preço por mim? Como assim? Claro que eu quero ser representante dele. Claro que eu quero. Ele me deu uma nova história. Ele me deu uma novidade de vida. E ele deseja que eu faça parte disso. E o quebra-gelo da Fefa tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Porque ele nos chama para que nós sejamos embaixadores de Cristo nessa terra. No versículo que nós lemos aqui, ele fala, para que você seja o reconciliador, para que você tenha esse ministério de reconciliação. Então, você, todos vocês, todos nós, temos que falar para as pessoas, se reconciliem com Deus, porque nós somos nós somos uma criação de Deus. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus. Porque todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas são filhos de Deus. Então, nós precisamos chamar essas pessoas, para que essas pessoas conheçam o amor de Cristo. E tem tudo a ver esse quebra-gelo. Nós precisamos ser cano, precisamos distribuir água para todo mundo. Né? Não somos Sabesp nem distribuidora de água. Mas a nossa água é uma água que não deixa a pessoa ter sede mais e que muda a história de muitas pessoas. Então, não pense que você está sendo chato. Pense que você está dando a oportunidade daquela pessoa escutar e ter uma possibilidade de mudar a vida dela, assim como você mudou a sua. Uma ótima, excelente possibilidade. Bem, eu separei aqui um versículo também, João 15:13, diz assim, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Quem é esse? Jesus. João 15:13. Jesus é o amigo que deu a vida por nós. Eu celebro a minha salvação porque Jesus deixou o Espírito Santo comigo. Em João 14:26, esse daqui eu não separei, mas diz assim, Jesus deixou uma parte da Trindade... Opa, perdão, eu errei, não é esse daqui não. Espera aí, João 14:26 diz que ele deixou o Consolador conosco. Espera aí, João 14:26. Esse daqui eu não separei, esqueci, perdão, gente. João 14:26. João 14:26 diz assim, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disser. Então, olha só, gente, Jesus Cristo, ele se preocupou tanto conosco, que ele deixou o Espírito Santo para nós. Ele disse assim, olha, eu tenho que ir para os céus, mas eu não vou deixar vocês aqui, meus filhinhos, meus amigos aqui, nesse mundo doido sozinho? Com certeza não. Eu vou deixar alguém aqui para cuidar de vocês. E deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Consolador.
Ele é aquele que, quando você está triste, você está decepcionado, você está mal, você começa a orar, você começa a lhe chorar no teu interior, e vem aquela paz te consolando, cuidando do teu coração. Quando você começa a orar, você está com a mente perturbada, você começa a orar e traz aquela calmaria na tua mente, aquele equilíbrio. É o Espírito Santo. É aquele dia que você está muito nervoso, querendo matar alguém, querendo xingar no trânsito, né? Dar um soco em alguém, chamar mesmo a pessoa ali, vem para cá, vem pau, né? E aí o Espírito Santo te fala, olha, lembra, você é meu, não faça isso, não fala isso, cuida da boca, cuida do coração, calma teu coração, fica tranquilo. Esse é o Espírito Santo. Ele nos acalma, ele liga o alerta, falando, olha aí, ó, espera, né? Vamos ficar quietinho. Então, nós temos esse Espírito Santo, e eu celebro porque Jesus foi para o céu, mas ele deixou o Espírito Santo para estar conosco aqui, nos guiando, nos orientando, nos consolando. Então, nós não estamos sozinhos aqui não, porque ele está com a gente. Eu celebro, porque ele garante que nós teremos uma vida eterna. Ele nos garante que nós teremos uma vida eterna. Eu separei aqui um texto para vocês. Tirei do texto, peraí. Apocalipse 21, eu quero ler com vocês. Apocalipse 21, do 1 ao 7. Apocalipse 21, do 1 até o 7. Diz assim. Opa, não dá para compartilhar assim. Aqui, dá para compartilhar. Do 1 ao 7. Diz assim. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a terra santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o seu próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará os seus olhos e toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E ele acrescentou: escreva isso, porque essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente a fonte de água viva. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. O Apocalipse, eu vou colocar aqui, Apocalipse 7, 16 e 17. 16 e 17 diz assim: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Opa, vamos voltar. Então, nós sabemos, Deus nos garante que nós teremos dias difíceis. Nossa vida vai ser difícil aqui na Terra. Nós teremos aflições, mas Cristo venceu o mundo. Então, ele fala, tem bom ânimo. Nós temos o Espírito Santo aqui conosco. E ele nos ajuda em todas as coisas. Ele nos guia. Senhor Deus, ele nos garantiu que nós teremos a vida eterna. Nós teremos a vida eterna se nós continuarmos persistentes aqui na sua palavra, vivendo a sua vida. Porque ele também diz que aquele que é sujo, suje-se mais, aquele que é santo, santifique-se mais, e aquele que é morno, o Senhor vai vomitar-te-ei, ele vai vomitar. Então, ou você é de Deus, ou você é do mundo.
Não dá para viver o mundo dentro da igreja e a igreja querendo trazer o mundo para dentro dela. Não é. Ou você é santo, ou você é de Deus, ou você não é. Os persistentes, aqueles que andam com o Senhor, andam na firmeza do Senhor, sem se contaminar, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, realmente olhando ali e andando em santidade, esses sim serão os vencedores, que ganharão a coroa da vida. Isso o Senhor nos garante. E isso está na palavra do Senhor. E por isso eu celebro, porque eu sei que Ele não me esqueceu. Então, recapitulando, eu celebro porque eu tenho alguém que pagou as minhas dívidas, porque me ama. Eu celebro porque Ele me deu uma nova história e Ele faz questão que eu seja representante dEle nessa história. Eu celebro a minha salvação porque eu tenho o Espírito Santo que me guia, me lembra de todas as coisas que foi deixado por Deus neste lugar, aqui na terra onde nós vivemos. Eu celebro a Deus, celebro a minha salvação, porque eu sei que eu vou ter um lugar no céu, que Ele tem preparado esse lugar. E é assim com vocês também. Então, em nome de Jesus, que nessa noite, aí para vocês, nessa tarde, para alguns de nós possamos celebrar a nossa salvação em Cristo. E para você, que ainda não é salvo em Cristo, que você, em nome de Jesus, abra o seu coração, retorne, se reconcilie com o Senhor. Assim como diz na palavra, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com o Senhor. Se hoje nós não temos mais nenhum ritual, nenhuma metodologia, o que te impede de você falar, Deus, eu abro o meu coração para o Senhor? Eu me arrependo do que eu tenho feito, que tem atrapalhado a tua presença em mim, mas eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero voltar a andar com o Senhor. Ou então, se você nunca aceitou, você sabe como faz um pedido para que Jesus more no seu coração? É tão simples. É só você falar isso, Senhor, eu sou pecador, eu não quero mais pecar, me limpa, me perdoa dos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, eu quero andar com o Senhor, eu desejo andar com o Senhor. É tão fácil. Hoje é tão fácil pedir para que o Senhor entre no nosso coração, para que Ele limpe e faça a diferença. Hoje é tão fácil pedir para Ele nos ajudar a andar com Ele em santidade. Não é fácil andar em santidade. É difícil, mas é recompensador. É recompensador, porque o Senhor recompensa todos aqueles que o buscam. Então, em nome de Jesus, vamos orar nesse momento, falar com Deus. Coloque seu coração, você que quer se reconciliar com o Senhor, você pode se reconciliar, pode orar, falar o que está no seu coração. Você pode fechar o microfone, pode orar na tua casa, do seu jeito. Se você depois quiser, você chama a gente, mas nesse momento você pode fechar teu microfone e você pode orar e falar com Deus o que você precisa mesmo. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por todos os nossos irmãos, Senhor, que estão aqui, Senhor, nessa reunião, Deus, nessa célula. Obrigado, Jesus, obrigado. Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós podemos falar que nós te amamos, nós te desejamos a tua presença, Senhor. Desejamos a tua presença nas nossas vidas, nas nossas casas, Senhor. Ó, Jesus, nos perdoa, Senhor, nos perdoa se muitas vezes temos feito coisas, Senhor, que te entristecem, e nos perdoa, Senhor, por tudo que temos feito, que entristece o teu Espírito Santo dentro de nós. Mas pedimos ao Senhor para que a cada dia o Senhor limpe, Senhor, as nossas vidas, para que o Senhor traga mais da sua santidade, para que o Senhor nos ajude a andar na tua santidade. Senhor, nós te pedimos para que o teu Espírito Santo nos lembre de todas as coisas, sempre, para que nós não venhamos errar contra o Senhor, nem contra os nossos irmãos, Senhor, mas que nós possamos, Senhor, andar firmes em santidade contigo, Senhor. Ó Deus, nós queremos mais de ti, nós queremos, Senhor, realmente ajudar a que as pessoas sejam reconciliadas com o Senhor. Nós queremos ser representantes do teu reino, Senhor. Queremos ser representantes verdadeiros, Senhor, do teu amor, da tua vida, da tua santidade, das tuas palavras. Nos ensina, nos dá as palavras certas, Senhor. Ajuda, Senhor. Ó Deus, coloca as tuas palavras nas nossas bocas, na nossa mente, Deus, em nome de Jesus, nos nossos ouvidos. Que a nossa vida seja uma vida limpa, Senhor, para andar com o Senhor.
Senhor, Deus, em nome de Jesus. E se existe alguém, Senhor, nessa reunião, que quer te aceitar como Senhor e Salvador, Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, Deus, abrace essa pessoa e que essa pessoa se decida por isso hoje, porque nós sabemos que vai ser a melhor decisão da vida dela, Deus. Nós te agradecemos, pedimos ao Senhor para que nós possamos ser cristãos canos, Senhor, assim como a Fefa colocou aqui no Quebra-Gelo, Senhor, que leva a tua água para mais longe, para muitas pessoas, Senhor, que nós possamos aprender mais de ti sempre, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te agradecemos pela nossa salvação. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Pode abrir o microfone, gente. Se você aí que se reconciliou, quer aceitar Jesus, depois pode chamar no privado e a gente conversa com você, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus.